Tudo bem, gente? Boa tarde. Estava ali nos bastidores, atrás de informação, enquanto vocês seguravam o jornal aqui, trazia a informação que estava acontecendo. Vamos lá. Desde que se aprovou o texto na Câmara dos Deputados, e o Alcolumbre fala isso durante a coletiva, que o próprio Renan Calheiros chamou para si a relatoria. O porquê que é tão importante destacar isso? Porque não houve muito espaço de negociação nem pelo próprio Davi Alcolumbre com o próprio Renan. A gente sabendo como o Renan já foi presidente do Senado, né, todo o histórico que tem ali e até um determinado respeito que seus pares têm pela história enquanto senador, de que não houve um certo espaço entre os seus pares para que outras pessoas tentassem essa relatoria, principalmente depois da movimentação nos últimos dias do próprio Renan Calheiros, que aprovou um texto parecido ali em uma comissão do Senado, tentando forçar a Câmara dos Deputados a acelerar o texto que a gente vê agora voltando ao Senado e que vai ser, de fato, o texto a ser aprovado. Lari, diga-se de passagem, só um parênteses, aprovou depois de 6 anos, né? Exatamente, para forçar de lá e também vendo crescendo ali toda a popularidade, a importância, a articulação de Arthur Lira. E por que eu trago Arthur Lira? Porque o que me falaram agora há pouco ali de dentro do Palácio do Planalto, e até me surpreendeu, é de que o Planalto não queria a relatoria de Renan Calheiros. E por que essa surpresa? A gente sabe que Renan Calheiros tem sido um aliado de primeira linha dentro do Senado do atual governo do presidente Lula. Mas até por conta desse problema, digamos assim, dessa antiga briga interna e muito antiga de Renan Calheiros com Arthur Lira por conta de Alagoas, o Palácio do Planalto temeu que, ao escolherem o próprio Renan Calheiros, que isso sinalizasse a Arthur Lira uma certa implicância do governo Lula. E o governo Lula tem creditado muito a Arthur Lira toda a negociação, e não só a negociação, mas a maneira como o texto saiu da Câmara dos Deputados. Isso significa que tem creditado a compensação ter acontecido, né? Compensar as perdas que o governo vai ter com essa isenção. Porque muito se foi pressionado o próprio Arthur Lira e a Câmara como um todo por diversos setores da economia para que não houvesse aquela sobretaxação ali em cima dos chamados super ricos. Então houve ali uma manifestação do Palácio do Planalto ao ser procurado por Davi Alcolumbre que era melhor escolher um outro nome, mas que Davi Alcolumbre teria resistido. E aí me pontuaram alguns motivos dessa resistência de Davi Alcolumbre. Passar o recado para a Câmara dos Deputados que não vai chancelar e fazer o que a Câmara quer. A gente lembra que nos últimos tempos tem acontecido uma espécie de briga entre a presidência da Câmara e do Senado. Pelo menos algumas pequenas picuinhas ali, especialmente depois da PEC da blindagem, quando se falou ali que Alcolumbre teria concordado em aprovar o texto e no final o Senado acabou engavetando. E houve uma acusação por parte dos parlamentares da Câmara, especialmente do Centrão, de que o próprio Alcolumbre não teria concordado, não teria seguido adiante com o que teria sido acordado inicialmente com a Câmara dos Deputados. Então, que a escolha de Alcolumbre para relatar esse texto, apesar de uma manifestação contrária do Palácio do Planalto, é sim um recado de Davi Alcolumbre também para a presidência e para a Câmara como um todo, Débora e Yuri.